Boa tarde a todos. Esse é o primeiro erro, né, que a gente tenta desmistificar no consultório, é que a gente não recomenda que o paciente ganhe peso para a cirurgia, né, mas a gente recomenda que o paciente tenha um estilo de vida para evitar a cirurgia. Mas se a situação for um indicativo da cirurgia, baseado no seu peso, baseado na sua altura e baseado nas suas comorbidades, a gente indica para aqueles que têm um índice de massa acima de 35 e doenças associadas à obesidade. Sim, todo procedimento tem seu risco. Sim. A cirurgia bariátrica não é diferente, mas hoje em dia ela está muito padronizada, a gente já conhece todos os problemas que envolvem a cirurgia bariátrica. Então eu diria para quem está nos assistindo que a cirurgia é uma cirurgia segura, com poucos riscos, e para a gente ter uma ideia, né, para quem não trabalha, não lida de uma forma mais próxima com a cirurgia bariátrica, é mais ou menos como se fosse um risco de fazer uma cirurgia para vesícula, uma cirurgia para hérnia, mas tem de ser bem planejada e tem de ser tirada todas as interferências externas que poderiam aumentar esse risco. Que interferências são essas? Interferências de equilibrar o sistema cardiológico antes da cirurgia, controlar uma diabetes, preparar com algum perda de peso, fazer os exames adequados antes da cirurgia. Então, isso aí seriam, que a gente diz, diminuir as interferências externas e, consequentemente, tornar o procedimento muito mais seguro. Que a gente quer que esse paciente tenha uma qualidade de vida e que a gente tenta ensinar para ele duas coisas. Primeiro, que a obesidade é uma doença crônica. A cirurgia não vai estar tratando a obesidade. A cirurgia é uma ferramenta potente que precisa da ajuda dele, né? E a segunda coisa que a gente tenta passar para o paciente, que vai depender muito do acompanhamento dele com a equipe multidisciplinar, dos retornos, né? Ou seja, há risco de engordar novamente. Agora, esse risco pode ser bastante amenizado se houver uma expectativa de um acompanhamento melhor e tiver um comprometimento do paciente. Então, todos nós sabemos que a inteligência emocional é muito importante para tudo na nossa vida, não só como na parte profissional, mas como na parte pessoal, e na saúde não é diferente. Então, para ajudar na inteligência emocional, nas expectativas, no anseio, e para que o paciente não frustre com a cirurgia, é extremamente importante que tenha um acompanhamento psicológico. Né? Antes e depois. Então, muito dos reganhos que temos, muito dos do insucesso com a cirurgia, vem de uma falta de um acompanhamento nutricional e falta de um acompanhamento psicológico. Hormonal. Mas, com o passar do tempo, o organismo é inteligente. Então, ele vai criar formas de se adaptar, né? Se ele tem uma distância mais curta, né, ele vai criar mecanismo de absorver da mesma forma. Se o estômago é pequeno, ele vai criar mecanismo de conseguir se alimentar melhor. Né? Isso até os 2 anos, há um freio natural da cirurgia. Depois dos 2 anos, aí vai precisar de muito estímulo do paciente, muita força de vontade, muito equilíbrio emocional. Um aumento até 5%, 10% é até previsível, mas quando esse aumento começa a ser associado com o reaparecimento daquelas doenças que haviam no período que ele tinha mais peso, aí começa a nos preocupar. Então, o que é importante também ser falado é que esses pacientes eles precisam, no pós-operatório, estar passando com o psicólogo, com a nutricionista, porque essas variações de peso, elas têm de ser bem trabalhadas, né, com profissionais especializados, profissionais treinados com esse tipo de paciente. Né? A gente lida com medo, com emoções, com frustrações, com anseios, com angústias, e aí nem sempre o cirurgião e o paciente conseguem lidar isso sozinho. Então, até pela norma do Conselho Federal de Medicina, é que essa cirurgia ela seja indicada naqueles pacientes onde houve uma tentativa inicial de um tratamento clínico. Né? A gente diz que esse tratamento clínico tem de ser pelo menos de 2 anos, alguma tentativa de dieta, de acompanhamento com um especialista como nutricionista, endocrinologista, uma vez determinado que esse paciente é um paciente com uma intratabilidade clínica, ele fez de tudo, mas não está sendo possível perder peso, aí entra o papel da cirurgia bariátrica para que a gente não possa também banalizar a cirurgia bariátrica para todo paciente que tem um excesso de peso.
Então, esse aí é um tema muito importante da gente falar, porque uma parte dos pacientes, eles têm medo da cirurgia, não é nem do ato cirúrgico propriamente dito, mas pelo medo de como é que vai ser sua alimentação no pós-operatório, né? A questão é que realmente o apetite, aquela vontade de comer, aquele anseio, ele vai estar diminuído, né? Então o paciente não vai ficar naquela angústia de que ele precisa comer muito no pós-operatório, porque ele vai estar bem conduzido pelo nutricionista e as necessidades elas vão ser suplementadas com proteínas, com vitaminas, né, com algum ajuste alimentar e o paciente vai ficar bem nutrido, perdendo peso e sem tanto desconforto em termos da necessidade de comer. Vá numa consulta com um cirurgião bariátrico, um cirurgião que esteja titulado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, procure um endocrinologista que tenha a possibilidade de avaliar bem essa situação e, uma vez indicada a cirurgia bariátrica, que ela vai estar tomando uma decisão correta, uma decisão de mudança de vida, e é essa nossa missão que nós tentamos trazer aqui. A proposta é de mudar a qualidade de vida, é de diminuir mortalidade e sim dar uma expectativa melhor para todos esses pacientes.